bairro indígena, eu chamo aquilo bairro indígena. O nome dos meus pais, meu pai chama-se Moanga Pedro, o nome da minha mãe é Maria Adelina Pedro e eu sou Zé Antônio Pedro, porque na minha família todos levam o Pedro. Quando comecei a jogar, muito antes disso, eu treinava a malta mais nova, desde o Jesus, Antolino, Dunged, eu que formava as equipes para jogar contra os outros bairros. E havia sempre aquela desavença entre os mais jovens darem porrada de maldade e eu agia sempre. Eu ia logo ameaçar. Próxima vez que fizeres isso, já sabes, tens a ver comigo. E dali continuou o zargateiro e havia indivíduos que por vezes batiam no Jesus ou no Dunged, vinham-me chamar. Eu ia lá, resolvia tudo a porrada. Não tinha temperamento, de próxima vez já não bates mais o meu puto. E daí começou o nome Zargas mais velho. Esse filho do Moanga Pedro é muito zargateiro, qualquer coisa é tudo na porrada. E daí ganhou o nome. E os mais velhos todos. Zargateiro, esse filho do Moanga Pedro é muito zargateiro. Pronto, e ficou o nome. Uma coisa melhor do que viver com o Zé, quer no âmbito familiar, como no âmbito amistoso, como amigo, como parente e também como uma figura, uma estrela, não é? Que ao longo desses anos foi transmitindo realmente o seu caráter. Na verdade, eu estou bastante satisfeito, não só porque tenho bebido da fonte que ele próprio nos transmitiu. Olha, eu sou de uma geração de uma infância muito boa demais, porque nós nascemos com uma mística já dos pais, respeitar os mais velhos e assim sucessivamente, porque nós não podíamos passar ao pé de um colega dos nossos pais sem cumprimentar, por qualquer coisa, tio, bom dia, boa tarde, e dali. E porque eles próprios é que me admiravam quando eu comecei a jogar, porque eu já era bom jogador a jogar no bairro. Porque eu quando fui para o Cazenga, vê lá, um mocinho que vai com 16 anos jogar para uma equipe que só tinha profissionais, é inédito. E aconteceu comigo, cheguei no Cazenga desde o primeiro treino e fiquei logo. E com muitas garantias, o próprio presidente, não, ficas cá, tens tudo, não vais ter problema. Exclusivamente, ele até deu-me uma casa de madeira, que é para eu estar mais próximo dele. E assim fui-me aproximando, mesmo até agora eu considero uma das grandes famílias que eu tive. Apesar de eles estarem em Portugal, onde eles estão, eu sou um menino querido, chego lá, tenho hotel, tenho um restaurante que são deles, tudo como quem diz, chegou o nosso filho negro. É assim que eles me tratam. E a família dele, olha, o nosso sobrinho vai chegar. Quando eu estou para lá e telefono sempre. E sou bem recebido e tenho sempre aquela amizade para com eles, porque derivado a eles é que eu dei esse pulinho para Portugal. Nos anos 69, 70, eu já jogava bola, já numa equipe praticamente era de profissionais. A maioria dos indivíduos que eu joguei com eles. Era tudo jogadores que
vinham fazer a tropa aqui em Angola. Eu de Portugal, que chegassem cá para fazer a tropa, esse o Areia, o Zé Areia, ia logo buscar estes jogadores, porque faziam a tropa praticamente ali onde é os comandos, do Grafanil, até do Caseiro. Tinha lá os comandos e eles vinham todos para os comandos. O que é que eu te digo a verdade? Eu não conhecia nada desses clubes. Porque eu, na altura, quando acabou o torneio Cuca, depois foi quando tive a minha transferência para ir para o Asa. Porque na altura, quando eu fui para o Asa estava na segunda divisão. Porque eu ganhei os 2 campeonatos, os 2 torneios Cuca, eu ganhei. Cheguei no Asa, também fui campeão, subimos de divisão. Foi uma época praticamente curta, porque eu no Asa só joguei 6 meses. Na altura de decidir o campeonato foi quando comecei a desenvolver e a fazer golos, e porque também tínhamos uma equipe muito fora de série. O comandante Prata, que também jogou comigo, desde o Valente, o Faria, Manuel Gaspar, os irmãos Prata, do Prado, o Matateu, o Anjo, assim sucessivamente, e o próprio Selqueira também, qual foi um dos colegas que passaram por aqui, onde tive o meu início da minha transferência, e veio um clube que nunca mais posso esquecer, porque através desse clube é que eu dei um pulo enorme, que foi a minha ida para o Benfica, e com imenso prazer que estou cá a fazer essa pequena reportagem, a relembrar os tempos que passei cá, nesse clube que é o Asa. O treinador era o Chico Ventura. Ainda há tempo estive a falar com o filho dele e ele estava a dizer: o meu pai falava sempre de ti, sempre que ia para Lisboa, estava sempre contigo. Eu disse: não, estava, porque o teu pai... apresentei um indivíduo que vendia eletrodoméstica por causa de televisões e tínhamos sempre o contacto. Eu conheci o Zé Pedro no grupo desportivo do Cazenga, no Areias. Conheci antes de eu jogar com ele. A primeira época foi uma época apenas em que eu ia assistir os treinos do grupo desportivo do Cazenga. Um grupo desportivo do Cazenga que tinha um elenco de jogadores só craques. A começar na defesa, onde você tinha uma Venta, o Germano, você tinha um meio-campo onde tinha o Sapreira, o Amarante, que eram 2 figuras também de alto nível de qualidade de futebol, e tinha o Zé Pedro lá frente, o Zarga. Eu ia assistir os treinos apenas, eu ainda não jogava. O Zé Pedro entra para o grupo desportivo do Cazenga com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Chegou, garoto, 16 anos, no meio daquelas feras todas que tínhamos no Cazenga, mas ele chegou e impôs-se imediatamente e ganhou a titularidade absoluta, de caras. E o Zé Pedro era simplesmente um fenómeno a jogar futebol. Era um fenómeno a jogar futebol. Era um jogador que tinha, quer dizer, nasceu com o dom para o futebol. Eu, em toda a minha vida, nunca conheci um jogador mais completo do que o Zé Pedro. Não conheci. O Zé Pedro era um jogador que tinha os 2 pés. O que ele fazia com o pé esquerdo, fazia com o pé direito, igual. O Zé Pedro tinha uma capacidade de impulsão grande. Ele ultrapassava as defesas que tinham uma altura muito maior do que a dele, mas ele conseguia ultrapassar. Era daquele jogador que, quando fizesse o cabeceamento, fazia com os olhos abertos e colocava a bola no sítio preciso. Era um fenómeno. Com os pés, então não vale a pena. O Zé Pedro era capaz de, no meio de 3, 4 jogadores, ele com a bola no pé, ninguém tirava a bola.
cobria bem a bola, tinha força. Era um fenómeno a jogar futebol. Eu, desde que deixei de jogar a bola, mantive sempre a minha constituição física. Corro, mesmo até agora, jogo pelas velhas guardas do Benfica, qual foi o clube que me recebeu em Portugal. Então tenho sempre boas relações, desde o presidente e colegas meus. E estamos sempre naquela brincadeira de jogar, que é para manter a constituição física. Saí daqui em 1973 e assim que acabou o campeonato, vim novamente de férias e depois dali deu-se, porque quando deu a independência eu já não estava cá. Quando foi entregue a independência de Angola, eu já estava em Portugal. Há 2 anos, para aí já há 2 anos. Depois arrebentou a guerra e eu tive sempre aquele receio, pronto, vou para lá, pode-me acontecer qualquer coisa. E fiquei muito tímido através da guerra, só por isso. E isso também, o que me fez não vir mais cedo, levar das minhas filhas. Ainda eram pequeninas, que eu já tenho uma filha com 50 anos. A mais nova tem 48. E depois dela, porque elas, quando atingiram a maioridade, comecei a emigrar. Eu, como estava já habituado a dar a volta à Europa, e excessivamente conheço quase todos os países da Europa por curiosidade. Porque eu era curioso conhecer coisas que às vezes diziam: tu és maluco, agora vamos para a Itália fazer o quê? E nós fomos para a Itália, éramos 5. Fomos de carro até a Nápoles, só para ir conhecer aonde é que é Nápoles. E acabei por ir lá fazer uma abertura do Diego Maradona, quando ele foi para o Nápoles. Nós é que fomos lá fazer o jogo da apresentação do Nápoles, mas eu já tinha conhecido o Nápoles muito antes. No período das férias, assim que acabasse o campeonato, tínhamos aventuras sempre de aí 4 manos, 4 bandidos, fazer essas viagens arriscadas. Mas, graças a Deus, eram viagens que corriam normalmente, sem problema nenhum. Já lá vão uns 10 anos que não fez em Angola, vindo também? Não, há 52 anos que eu não vinha cá. Eu, às vezes a minha filha diz: ó pai, tu nem te lembras quantos anos é que não vais para Angola? Eu digo: eu lembro por causa das vossas datas de nascimento, senão também não sabia. Não, por acaso sempre tive esse cuidado de julgar as coisas conforme elas são. Quando vinha cá tomar um banhinhozinho, curtir essa praia gostosa e onde a pessoa possa se estender para apanhar esse sol maravilhoso, que é das coisas sobre a minha infância eu gostava de fazer, mas hoje em dia já não sou muito apaixonado pelo sol porque me faz mal. A única coisa que me estranhou foi a minha chegada. Ver edifícios que eu
nem sequer sonhava em encontrar, porque ninguém me disse. Eu disse, não, eu quero lá ir, que é para ver. E cá estou, por acaso estou a gostar de cá estar. Eu, às vezes eu digo, brinco sempre ali com o meu primo e irmão. Epá, às vezes, António, não me apetece mais voltar. Se soubesse, mas depois tive um problema muito chato, porque eu viajei no dia que a minha filha foi operada. E eu estou a viver até com ela, já por causa dos problemas de saúde que ela tem. E ela é que teve a iniciativa, mas o primo falavam sempre, não, o teu pai vai viajar, não tem problema. E ele, tomam conta só do meu pai, é só isso que eu peço. E ele é que é o responsável, se acontecer qualquer coisa, o Antoninho é que paga as favas. Ele também é brincalhão, muito brincalhão, ou seja, se você passar 24 horas ou 12 horas com ele, não digo 24 porque temos que dormir, né? Então, 12 horas com ele, você vai sentir realmente esse estilo, esta maneira dele encarar a vida, né? Dessa alegria, de risos, de consumir, de falar. Ele fala de todos os aspectos, não é? Todos os aspectos da vida ele consegue transmitir quem ele é, como nós podemos viver. E pronto, e como adulto, só na altura pronto, que ele abandonou o país, não vamos dizer abandonou, na altura em que ele teve que ir, não é, dar um passo na sua vida como futebolista. Não é? Eu na altura tinha os meus 11, 12 anos, então bebi, mas devia beber mais. Mas pronto, a vida assim o quis. Mas esses anos que eu tive como vamos dizer assim, adolescente, né? Eu bebi muito porque eu quase o servia. Eu servia porque ele viveu também um período na casa dos meus pais. Eu acho que fenómenos como o Zé Pedro, porque é mesmo um fenómeno, era mesmo um fenómeno de futebol, dificilmente se repetem esses fenómenos. Porque em Angola nós tivemos já nos anos antes da independência jogadores de elevada qualidade, de craques mesmo. Tivemos jogadores como o Diniz, por exemplo. Não vai aparecer mais um Diniz, um brinca na areia. Dificilmente vai aparecer. Você tinha no torneio Cuca jogadores no Escola do Zangado, no Juba, pelo progresso, praticamente houve só uma mudança, onde tinha um trio de meio campo que pontificava o Augusto Pedro, o Zeca Evangelho, e uma equipa fora de série também, mas o Kazenga era o Kazenga naquela altura. O Kazenga era o Kazenga. Tinha uma particularidade o Kazenga. O presidente do grupo desportivo do Kazenga, o Sr. Zé Areias, ele estava bem relacionado com as altas patentes militares aqui de Angola, no tempo colonial. E todos os jogadores portugueses que vinham para Angola cumprir serviço militar obrigatório, o Sr. Zé Areias sabia que eles vinham já. Então ia buscá-los. Porque eles tinham, quer dizer, aquela nuance de, jogando no Kazenga, não iriam para as áreas operacionais de combate. Então, aceitavam de imediato jogar no grupo desportivo do Kazenga. Assim, você teve lá um Sapreira e um Amarante, por exemplo, que eram jogadores que jogavam em Portugal, no Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, e vieram cumprir serviço militar obrigatório aqui. Já tinha um Germano que veio dos Dinizes de Alatando. O Kazenga tinha uma super equipa. Mas nesta super equipa do Kazenga, o ponto mais alto, Zé Pedro. Zarga, fenómeno mesmo. Isso não foi só os jornalistas que diziam isso. Diziam o quê?
Os próprios colegas meus do Benfica, os mais velhos, porque eu quando cheguei a Portugal ia fazer 18 anos, porque eles até queriam que eu fosse júnior. Jogar com as câmeras, eu disse, não tem problema, a gente conta só 2 anos. Eu disse, não quero nada disso. Eu vou estar a jogar com miúdos. Eu já tinha um estatuto a sair de Angola como um grande atleta e ia jogar com os júniores. Eu não aceitei. Ele disse, hoje é que você está a encontrar os mais velhos todos, até você começar a jogar. Eu estava sempre na brincadeira com ele. Espera aí, como o Benfica está sempre a viajar, pode ser que um dia o avião caia, morrem todos, aí já jogo à vontade. Tu tens sempre a resposta na ponta da língua. Eu disse, então, eu por mim próprio tinha conhecimento que não tinha lugar naquela equipa, porque era por demais. Na minha posição tinha 8 jogadores. E depois, eu tanto jogava na frente como a meio campo. O meio campo tinha mais do que os jogadores da frente, só se fosse para a defesa. E a defesa tinha a mesma quantidade, porque quando cheguei lá, o Benfica tinha 40 e tal jogadores, todos titulares. Ali não havia... E tinha apanhado um treinador inglês, que é uma rica pessoa. Deus o tenha em bom sítio, que sempre me aconselhou. E, com infelicidade, no ano que ele estava a tentar me lançar, ele sai do Benfica. Eu disse, olha, agora é que eu estou agarrado. Mas continuei, depois aguentei no Benfica, ainda permaneci para aí 3 anos. E depois disse, eu gosto de jogar, para andar aqui a aquecer o banco. E eu não pus aquilo na minha mente e pedia todos os anos, porque nós éramos emprestados, tínhamos que voltar lá. Pô, mudanças de treinador, novos testes, para ver se ficava. Houve no ano que eu fui dispensado e voltei, tínhamos lá um treinador que era Checo. Aí Checo, que era o Pavic, também gostava muito de mim. Na altura que ele tentou me lançar, saiu do Benfica. Eu disse, olha, isso é muita coincidência. E acabei por sugerir optar para outros clubes, porque todos os clubes que eu passei de primeira divisão, joguei sempre a titular e estava mais à vontade e solto. E não só por isso, a nível monetário, pagava melhor essas equipes do que o próprio Benfica. Porque o Benfica era só nome, agora a nível do pagamento, os clubes pequenos pagavam muito mais. E comecei a sugerir, as minhas filhas estão a crescer, tenho que orientar, porque todos os clubes que eu passei, graças a Deus, sempre levei a família. Eles tinham que me arranjar a casa e o colégio para as minhas filhas, senão não ia. E assim sucessivamente, olha, acabaram por crescer na Madeira, que é uma ilha. Foi lá onde o ensino era bom, aprenderam a falar o inglês e o francês. Hoje em dia elas falam quase as línguas todas. E depois estão bem formadas, tem uma que é advogada, outra é médica, e assim sucessivamente. Tenho 2 filhas e 2 netos, um de cada. E ainda digo ao meu neto na brincadeira, tens que fazer mais filhos. E lá o que é que ele me responde? E o avô fez quanto? Só é a tua mãe e a tua tia. Eu estou sempre na brincadeira com ele, mesmo quando lhe envio. Temos sempre preocupação em enviar as minhas entrevistas. Ele na brincadeira, o avô qualquer dia vais para ministros com essas entrevistas todas. Eu disse, não, é de uma boa amizade que o teu avô sempre teve em Angola, porque o teu avô deve ser, eu nunca digo que fui, eu digo, atualmente teu avô devia ser o melhor jogador, por isso é que tem esse sucesso dessas entrevistas derivado da amizade que o avô tem, que o avô é muito simples, lida com todo mundo e por isso é que aparecem essas entrevistas. E ele, avô, não te esqueça, próximo ano, quando foste para Angola, eu tenho que ir. Eu disse, não tem problema, o avô vai organizar isso e depois vem.
passei no Estoril, Belenenses, Feirense, Faf, Chaves, que é a terra da pessoa que me pôs em Portugal, Marítimo, Guimarães, Boa Vista. O resto é todo clube já da segunda divisão. Em Angola só joguei em 2 clubes. Só joguei no Kazenga e no Asa. Cheguei a jogar contra o Diniz, que qual ainda tivemos há dias uma entrevista os dois a falar de futebol. Com muito, assim a malta angolana, sinceramente, joguei com o Rui Jordão, mas foi no Benfica, e depois joguei contra eles, ele estava no Sporting. Assim, pronto, jogadores bons, para mim só tenho um, é o Eusébio, que até agora, que eu saiba, é o único que fez mais gol em todos os mundial, e ninguém ainda bateu o recorde dele. Não, joguei contra o Maradona também, por acaso. Tive esse prazer de ir a Nápoles fazer a inauguração dele quando ele sai do Barcelona para o Nápoles. Que ele nesse ano foi campeão, ainda ganhou a taça das taças e isso tudo. E pessoas simples. E conheci vários jogadores, conheci o Cruyff, porque o Cruyff quando me conheceu-me na Holanda. Isso é engraçado, porque ele era treinador do Ajax, das camadas jovens. E o Benfica, como sempre, ia para a Holanda fazer o torneio. E nesse certo torneio que fomos lá fazer, eu fui o melhor marcador e considerado o melhor jogador do torneio. E foi dali que eu conheci-lo. E ele gostou de falar comigo e dizia que nunca vi um jogador a jogar tão bem com uma inteligência como eu jogava a bola. E como todo mundo diz aqui, porque eu nunca, em geral nunca falo isso, porque eu, mesmo quando cá estava, às vezes eu não dormia. Ou dormir, eu tinha que pensar para ganhar uma equipe qual era a dinâmica que eu tinha que aplicar. E nisso é que admirava todo mundo. Dizia, epa, você joga em 3 mudanças. Porque eu era um falso lento, ninguém sabia. E eu aproveitava a velocidade que eu tinha, além do drible. Mas eu jogava mais a imprimir a velocidade, de 1 por 1, esquece. De 1 por 1, em geral, os defesas ficavam baralhados, não sabiam para onde é que iam. Por vezes eu até, para adiantar a bola, saía fora do campo para não levar a porrada, para ir apanhar a bola do outro lado. Ainda dias teve-se a falar disso, como ali o meu primo teve a explicar também que ele esteve lá presente nessa rádio, e assim sucessivamente. Por isso eu não me admiro essa minha vinda cá em ser recebido de maneira que eu fui recebido. Foi uma coisa por demais. O futebol perdeu estes jogadores de qualidade, porque estes jogadores de qualidade não eram formados nas equipas oficiais. Eram jogadores que vinham do bairro. E nos bairros nós jogávamos como? Era a equipa de uma rua contra a equipa de outra rua. Fazíamos aquelas seleções do bairro para jogar contra outro bairro. E nós tínhamos campos em tudo que é canto aqui da nossa província de Luanda, por exemplo. É dali onde vinham os grandes craques. Porque hoje você não tem. Você não tem campos onde os garotos vão jogar, fazer aquelas peladas de bairro. Hoje você não tem. As áreas todas que tinham campos foram ocupadas, hoje construíram estaleiros, construíram tudo e destruíram esta particularidade que era ir buscar os talentos que eram feitos no bairro, nos jogos de bairro. Dá saudade? Muita, porque hoje você repara que os jogadores de futebol, na sua grande maioria, são jogadores, digamos que, mecanizados. Vão para os clubes e quer dizer, os jovens ainda, garotos ainda, que deveriam ter a liberdade para expor os seus dons,
eles começam a ser mecanizados, já começam a ser colocados em determinadas posições, já lhes se impõem regras de posicionamento, já não conseguem driblar com aquela vontade porque eles são orientados para isso. Os jogadores de bairro antigamente que se fizeram os grandes craques eram jogadores de bairro, tinham aquela habilidade inata. Você hoje não vê jogadores que driblam, você não vai encontrar mais um jogador como um Lourenço Bento, como um Diniz. Diniz veio do bairro, do Zangado, da escola do Zangado. Eu jogar com o Eusébio, para mim, foi um elogio demais, porque ele é que me recebeu exclusivamente. Eu estive a ver uma semana em casa dele, porque ele é que é o padrinho da minha filha mais velha. E tínhamos boas relações. Às vezes ele ia-me buscar de propósito para poder sair com ele e mostrar os cantos de Lisboa, isso tudo. Para mim foi... é uma coisa que não consigo escrever. O Maradona não era muito velho. O Maradona, houve aquela fase dele derivada, quando é maluco com a sua mania, como dizem. Vou falar nisso, eu tive um jogador no Benfica, pronto, dos melhores amigos que eu tinha. E por coincidência acabou por me vender um terreno na margem sul, quem vai para Setúbal, que era o Vítor Batista. O único jogador que conseguiu parar o futebol por causa do brinco que perdeu. E o jogo parou 1 hora, nós à procura do brinco dele, os árbitros, polícia. Só quando achamos o brinco é que ele continua a jogar. Coisas inéditas. As memórias que eu tenho do Zé Pedro começam na primeira época que ele vai para o Kazenga, que eu ainda não jogo. E eu ia assistir os treinos e eu via o Zé Pedro fazer coisas nos treinos que ele nos jogos fazia igualmente. Igual. O Zé Pedro, nós tínhamos um guarda-redes no Kazenga que se chamava Canossa. O Canossa era alto mesmo, guarda-redes. O Zé Pedro colocava a bola na esquina da grande área do lado esquerdo. Dava 2 passos atrás. E ele dizia para o Canossa, Canossa, ângulo direito. Ele chutava forte e a bola ia mesmo para o ângulo. Mudava de posição, ia para o outro lado, dizia o Canossa, ângulo direito. Ele chutava com o pé direito, chutava com o pé esquerdo. O Canossa não apanhava nenhuma do Zé Pedro. E ele fazia isso nos jogos também. Era igual. Era igual. O Zé Pedro, quer dizer, eu nunca vi jogador, mas tão completo como o Zé Pedro. Vou levar uma boa recordação do país aonde nasci e aonde fui feito a nível futebolisticamente. Se não fosse o país, eu não estaria longe de onde fui. E agradecia, até faço pedido para muita malta nova, para se dedicarem mais ao profissionalismo, que aquilo que não havia no meu tempo. Eu dei o pulo sem ser profissional. E hoje em dia não, já tem tudo de bom. E no meu tempo não havia nada disso. Para aqueles jovens que nem sequer me viram a jogar, mas pela amizade que eu tenho com os próprios pais é que transmitiram isso a ele. Lembro-me, fui fazer aquela entrevista no Kazenga e a juventude toda me queria conhecer. Aquele é que é o Zargateiro, aquele é que é o Zargateiro. Para mim foi um elogio muito fora do normal. Um elogio que eu nunca tive em Portugal. Estou a ter aqui, na minha terra natal. Como atleta,
como atleta, não só no bairro, como no Kazenga e depois no Asa, não é? Ele sempre teve o coração aberto para dizer, olha, Antoninho, chuta-se assim, põe o pé assim, faz assim, não precisas entrar na área para fazer golo, basta entrar na grande área, se ver um espaço, olha logo para a baliza, quer dizer que ele tinha o ângulo da baliza, dos golos. Já eu tinha outras características e eu gostava de driblar, até se possível driblar o guarda-rede, mas pronto, ele transmitiu uma outra forma de estar no jogo e o que mais me admira até hoje no Zé é a espontaneidade que ele demonstra dentro do campo, é imprevisível. No geral já tive muitos troféus, porque eu mesmo em Portugal, as equipes que eu joguei, eu só ia jogar para subir de divisão. Aquela fase, e os treinadores quase todos, quando era jogos para decidir o campeonato para subir de divisão, em geral, porque os clubes que eu quase joguei sempre, só fazia contratos de 1 ano. Ou seja, 2 anos, não, eu só quero 1 ano, que eu não quero problema, assim, se não estiver bem, para o ano posso ir embora. Mas não é, o problema não é isso, assinas por 2. Eu não era apologista de assinar por 2 anos. A coisa que eu admiro é que no meu tempo de futebol, as equipas, qualquer uma equipe dava goleadas. Eu me lembro, o primeiro ano que eu tive no Benfica, o Benfica em geral, as vitórias que teve foi sempre de 4, 5-0, 6, 8, 7 e essas derrotas eram impostas às equipes grandes. Eu lembro no ano que fomos campeão, o primeiro ano que eu fui campeão pelo Benfica, o Benfica levava 7 pontos de atraso do campeonato, entre o Porto e o Sporting, e o Benfica ganhou o campeonato com 7 pontos à frente. E sempre a dar goleadas. O jogo que me marca, até hoje, é só um. Foi a final Kazenga-Juba. Isso é o que, até agora, eu conto isso ao próprio meu neto Rice, quando eu conto isso. Ele, logo uma final, avô, você vai marcar 3 golos. Eu disse, é porque o teu avô era bom demais. E eu na brincadeira disse, por que é que não quiseste continuar a jogar a bola? Não, avô, eu quero fazer o meu curso de engenharia, porque ele estava no Benfica. E já era bom jogador. Ele às vezes dizia, avô, quando eu for grande é melhor cresce para ganhar os milhões, para ajudar a tua mãe. Ele está sempre na brincadeira comigo. Mas assim, eu tenho um grande laço com a minha família que eu deixei cá. Porque eu lá em Portugal, eu considero a minha família só as minhas 2 filhas e os meus netos. Eu só era o único filho fora do país. Desde 73, eu fui o único filho do meu pai fora do país. No entanto, ele faleceu, eu estava em França, nem estava em Lisboa. Eu soube através de uma prima minha, é que me transmitiu isso. Quando cheguei a Portugal é que eu soube. Eu disse também, e era uma distância enorme, para me deslocar lá derivado ao funeral, não havia espaço porque eu estava a trabalhar para uma empresa francesa, que eu era praticamente o chefe daquela equipe que lá estava. E eu não podia movimentar de qualquer maneira, olha. Isso foi que me levou a não vir até Angola ver o funeral. E fui ao registro, mas o meu sobrinho, que tem sido o meu acompanhante, que é para ir buscar os documentos todos do meu pai para que eu possa ter os documentos angolanos. Em geral, às vezes até na brincadeira, as amizades que eu tenho com muitos. Você agora é Tuga. Eu disse, não, eu nunca fui português. Nasci debaixo da bandeira portuguesa, mas eu não sou português. Mesmo lá em Lisboa, as minhas amizades,
Então, ó pula. Ele disse, eu não sou pula, eu sou angolano. Sabes ler? Olha, vê lá no BI. Com o meu bilhete de identidade, o cartão de cidadão traz a minha nacionalidade, diz angolano. E depois é que diz português. Eu digo, não, eu nunca troquei a pátria. Até na brincadeira, as amizades que eu tenho com muitos. Você agora é Tuga. Ele disse, não, eu nunca fui português. Nasci debaixo da bandeira portuguesa, mas eu não sou português. Mesmo lá em Lisboa, as minhas amizades. Então, ó pula. Ele disse, eu não sou pula, eu sou angolano. Sabes ler? Olha, vê lá no BI. Com o meu bilhete de identidade, o cartão de cidadão traz a minha nacionalidade, diz angolano. E depois é que diz português. Eu digo, não, eu nunca troquei a pátria. Porque isso é engraçado, porque eu nunca mudei de documentos. Porque eu quando saí daqui, de Angola para Portugal, levei uma cédula, que é uma cédula que dava direito à entidade portuguesa, porque eu quando viajei daqui para Portugal, eu não fui com passaporte, eu fui com a cédula preta, que é uma cédula do tempo colonial, porque eu quando fui tratar dos documentos lá, já estava lá a minha certidão de nascimento. Eu na seleção portuguesa só fiz um jogo particular, a Seleção Esperança. A seleção mais baixa. E na altura, quando tornou-se fazer jogos oficial, foi quando eu rejeitei. Porque se fizesse um jogo oficial, tornaria um jogador preso já pela seleção. E eu evitei sempre isto. Eu também não era aquilo que me levasse para lá da minha carreira. Eu evitava muito. Apesar de termos grandes jogadores, tínhamos, porque a maioria para ter esse atleta é quase todos do meu tempo, e era quase todos os jogadores do Benfica. Eu era o único que simulava lesões só para não me convocarem. Sim, com aquela esperança de um dia ter que vir para a seleção portuguesa, a angolana, tanto eu como o Cavuns. O Cavuns até agora não tem a nacionalidade portuguesa. Não sei se ele já trocou, mas eu penso que não. E ele é que dizia, eu sou angolano, tu é que tens a mania que és branco. E estamos sempre na brincadeira, até falo quase sempre com ele. O Zé Pedro deveria ser lembrado mesmo como o grande jogador que ele foi. Eu acho que aí no Kazenga o Zé Pedro deveria ter um nome de rua, por exemplo. Deveria ter um nome de rua. Ali mesmo no Kazenga onde ele jogou, deveria ter um nome de rua. Ele merece isso. O pessoal cresceu comigo desde Saturnino, o Dung. Eu quero ser lembrado como o zargateiro do bairro indígena, onde eu comecei, porque foi aí onde nasceu esse nome. E eu quero que continue sempre com esse nome. As minhas ambições são aquelas que eu sempre penso, porque eu nunca quedo. E mais alta, também mais baixo, nunca quero descer. Eu concentro-me sempre em ser um indivíduo honesto, a jogar com honestidade e andar no meio. E apesar disso, através dessa direção que o meu primo Antoninho criou, eles até queriam que eu viesse para cá para preparar essa coisa, umas escolas, até o próprio Kazenga, me foi feita essa proposta. As camadas jovens, isso tudo, eu disse, não, eu posso participar nisso, eu estando lá, através de miúdos que sejam bons jogadores, eu posso arranjar maneira deles se localizarem em Portugal, em grandes equipes, ou mesmo no Sporting, ou mesmo no Benfica, através da organização que lá tem. Porque todos eles são treinadores das camadas jovens. Todos que jogaram comigo hoje em dia
é que treinam as camadas jovens, tanto do Sporting como do Benfica, quase todos eles. E é mais fácil pô-los lá, porque hoje em dia o futebol, se não tiver uma cunhazinha para dar um empurrão, esquece. E para estar já naquele laço de muitas crianças cá, ainda estive a ver aí uns treinos. Eu sinceramente gostei dos putos quase todos. Do Kazenga, ainda há bocado antes de começar a entrevista, telefonaram para o meu sobrinho. E essa pessoa me garantiu, e os jogadores que eu escolhi é que ele escolheu. Porque eles vão fazer um tour agora a Madrid. Sou capaz de estar lá presente, que é para ir ver as camadas jovens. E depois daí, para ver se eu consigo encaminhá-los. Porque é bom estarem lá, porque hoje em dia, tanto o Benfica como o Sporting têm uma academia boa. Um sonho que ainda não alcancei, vou ver se consigo realizar. É de um dia acabar de viver no país que eu nasci. Esse é o meu sonho.